capítulo 15, nós vamos iniciar hoje. Estamos adentrando também nos momentos finais, não é, da obra que Jesus Cristo veio fazer, ou seja, Jesus veio para salvar o seu povo, e a salvação do seu povo se dá pelo seu sacrifício. E agora estamos vendo, depois de Jesus ter passado um período de 3 anos pregando o Evangelho, ele começou o seu ministério aos 30 anos, e aí, finalizando o seu ministério em 3 anos, aos 33 anos, Jesus, então, está se dirigindo para o cumprimento dessa profecia que havia nas Escrituras a respeito dele, e é impressionante como, de fato, as coisas vão acontecendo de acordo com o que está predito nas Sagradas Escrituras. Os profetas predisseram, o próprio Jesus predisse, quando aqui esteve durante essa trajetória, e vai exatamente acontecer como aconteceu. Mas, mesmo assim, diante dessa verdade de que tudo está acontecendo de acordo com a vontade de Deus, o que é que nós vamos perceber? Que há um elemento de responsabilidade humana em tudo o que aconteceu em relação a Cristo. Por exemplo, Judas, o traidor, era o filho da perdição, mas Judas recebeu o devido castigo, ele recusou-se, não teve lugar de arrependimento, ele, por remorso, foi e se enforcou, jogou lá as moedas fora, que tinha traído Jesus. No entanto, os homens pegaram, aqueles homens maus e ímpios, invejosos, recolheram aquelas moedas de prata e compraram um local onde fizeram de cemitério, o chamado Campo de Sangue. Foi o local adquirido com as moedas do traidor Judas. E Jesus agora está sendo submetido a uma condenação, a condenação dele, que foi feita de maneira injusta, por isso que a palavra de Deus vai dizer que é o justo, foi Jesus Cristo, o justo, assumindo a culpa pelos injustos, que somos todos nós e todos aqueles irmãos do passado e todos aqueles que ainda estarão pela frente sendo alcançados pela graça de Deus, os injustos. Não há nenhum sequer justo diante de Deus, a palavra de Deus diz isso. Não há justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, mas Deus usa de graça. Por isso que é importante nós nos depararmos com a palavra de Deus e vermos como o Senhor Deus agiu de maneira contundente, de maneira precisa, objetiva, para realmente concretizar a obra que era necessária para a nossa redenção. Então, quando nós nos deparamos com esse momento aqui, que é doloroso, é emocionante, você vê uma pessoa como Jesus, um Filho de Deus, unigênito, um santo perfeito, que não havia pecado em nada, de repente se vê diante daquela situação, como nós vamos ver aqui. Veja, do versículo 1 ao versículo 15, de Marcos 15, diz assim: logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e, amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão,
começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão, no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Vejam, meus irmãos, a história sendo registrada desse momento cruel, humilhante para com Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Estava ali ele sendo julgado de maneira injusta, incorreta, não estavam respeitando os trâmites legais, não se permitia fazer o que eles estavam fazendo. Por exemplo, eles já haviam passado por um julgamento, depois, para um outro julgamento, tinha que pelo menos passar 24 horas, mas eles nem aguardaram, começou na madrugada e pela manhã, logo pela manhã, já estavam de novo entregando Jesus, amarrando Jesus e indo para o sinédrio. Isso por parte dos religiosos, os principais sacerdotes, os anciãos, escribas. Ou seja, houve um julgamento religioso, eles acharam que Jesus estava blasfemando, e tentaram imputar a Jesus um crime que Jesus não havia cometido, até mesmo porque eles não entenderam a fala de Cristo, ou não quiseram entender, eles alegaram que Jesus tinha dito que ia destruir o templo e depois ia reconstruir, mas Jesus estava falando do templo do seu corpo, ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Mas é assim mesmo, o homem natural, diz as Escrituras, não entende as coisas do Espírito de Deus, nem pode entendê-las, porque para eles é como se fosse uma loucura. Então eles estavam, na verdade, como diz o texto, cheios de inveja. Esses sacerdotes estavam invejando a atitude de Jesus, a fama, o sucesso que Jesus tinha alcançado. Não que Jesus estivesse interessado nisso, mas ficou Jesus, de fato, afamado em toda aquela região, onde ele passava, uma multidão ia atrás dele. E vejam, nessa mesma semana que está aqui acontecendo esse julgamento, Jesus tinha entrado de maneira triunfal em Jerusalém. As pessoas tinham aclamado Jesus: hosana, hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Então, e agora, o povo, instigado por esses falsos religiosos, esses homens invejosos, vazios, que viviam viviam em prol da sua religiosidade apenas para se manterem no poder, mas a verdade é que eles não tinham vida em si mesmos, eles não tinham, e por isso eles estavam invejando. Quando viam as multidões ir atrás de Jesus, aquelas pessoas que, como quem ovelhas que não tinham pastor, estavam lá sedentas, famintas, e quem as alimentava? Cristo. Não só fisicamente, como na multiplicação dos pães e dos peixes, mas principalmente espiritualmente. Quando eles ouviam a palavra de Jesus, a pregação, a mensagem de Jesus, diz o texto sagrado, ficavam todos maravilhados da sua doutrina. Mas isso causou inveja naqueles religiosos de então, porque aqueles homens estavam ali há tanto tempo, mas caiu no ostracismo, ninguém mais se preocupava em segui-los, todo mundo tinha aquele respeito, era o religioso e tal, mas ninguém vivia em prol daqueles homens, ninguém se interessava em ir atrás daqueles homens para ouvir o que eles tinham a dizer. Não, porque eles viviam em torno de regras criadas por eles mesmos, era uma religiosidade toda vazia, pesada, seca, tal como algumas que a gente vê ainda nos dias de hoje, e que ainda permanece assim. E Jesus foi exatamente trouxe essa revolução
na alma das pessoas. Jesus trouxe uma verdadeira regeneração na alma das pessoas, naqueles que creram nele. E isso causou inveja naqueles religiosos de então. E aí eles, revoltados, irados, invejosos do jeito que estavam, amarraram Jesus, tentavam humilhar Jesus de todas as formas, tentaram tirar de Jesus o crédito que ele possuiu pela sua palavra, pelos milagres que fizeram. Então, tudo isso gerava no coração daqueles homens inveja. E Pilatos, que era um homem mau, cruel, não tinha compromisso com nada do que diz respeito à religião, estava ali, Pilatos, e perguntou a Jesus: és tu o rei dos judeus? Já instigando, a raiva naquelas pessoas que já estavam ali, já querendo matar Jesus de todo e qualquer jeito. E Jesus não nega. Jesus diz: tu dizes. Jesus afirma: é isso mesmo. Mas eu sou o rei. Jesus não terminou de dizer, mas é isso aí, a abrangência não se diz respeito só ao rei judeu, dos judeus, não. Jesus é o rei dos reis. Inclusive, a autoridade de Pilatos, ela só é dada pelo Deus Pai, o Pai do próprio Jesus. Pilatos só está exercendo essa autoridade que ele pretensamente está exercendo, porque Deus assim o permitiu. E isso é dito, o evangelista João, ele diz essa verdade. Quando Pilatos interpela Jesus, lá João registra dizendo que ele disse: olha, eu tenho autoridade para soltar você. Aí Jesus disse: toda a autoridade lhe foi dada, veio do céu. Jesus é que tinha autoridade para fazer o que estava fazendo. E ele já tinha demonstrado essa autoridade em diversos momentos. Por exemplo, na primeira ocasião em que ele ia ser preso, quando Judas foi lá dar o beijo, vocês lembram? O texto diz que a turba se aproximava e ele deu uma ordem: venham, e eles não conseguiam ir. Depois Jesus permitiu que eles o prendessem. Jesus o permitiu que eles o amarrassem. Fazia parte do plano. Nada disso foi feito porque aqueles homens estavam superpoderosos e podiam tripudiar de Jesus. Não. A visão que devemos perceber aqui do texto é: olha como Jesus se humilhou. E lembre de uma coisa: isso que Jesus está fazendo é em favor do seu povo, é em favor daqueles pelos quais ele veio salvar. É por isso que ele está se deixando levar, por isso que ele está se deixando amarrar, por isso que ele está diante desse homem ímpio que é Pilatos, desmoralizado, sem autoridade nenhuma para com Jesus. Ele não tinha moralidade nele, era um imoral, era um homem sem princípio, sem escrúpulo, era Pilatos, assim como esses falsos religiosos aqui, mas tinha que acontecer assim. E Jesus foi, quando Pilatos o interroga, perguntando se ele era o rei dos judeus, Jesus está dizendo: tu dizes. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas genéricas, sem pé, sem cabeça, saiu dizendo coisas assim, jogando ao ar, e tornou então Pilatos a interrogar: e aí, não respondes? Essas acusações que essas pessoas estão fazendo contra você, são muitas que elas estão fazendo contra você. Jesus, porém, não respondeu. Vai responder algo que não tem lógica nenhuma, não tem resposta. Você não tem como responder um argumento falso, porque se você tentar responder algo que é falso, algo que é uma fofoca, algo que é uma mentira, você vai acabar dando razão. A pessoa vai lhe dar um nó e vai começar a lhe envolver. Então, a melhor forma de agir é exatamente esta que Jesus fez aqui: não respondeu palavra. E Pilatos ficou muito admirado, se admirou. Ora, esse homem não está dizendo nada, tanta acusação. Mas daí seguiu então que o povo começou a instigar Pilatos para soltar alguém. Por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos,
qualquer que eles pedissem. Olha, que lei esdrúxula, né? Olha, tem lá, vamos soltar um preso. Toda vez na festa, no final, solta um preso. E havia um preso chamado Barrabás. O evangelista só se dá cuidado de registrar isso, porque quem era Barrabás, ninguém nunca ouviu falar, mas agora está sendo citado um homem que não tinha moral também nenhuma, um bandido. Era um homem que estava preso com amotinadores, ou seja, era uma pessoa rebelde do povo, que gostava de aprontar, de fazer bagunça, né? E aí, olha, os quais, em um tumulto, esses amotinadores haviam cometido homicídio. Então, estavam presos porque criaram uma confusão na cidade, rebeldia e tal, talvez reclamando contra o imperador, talvez, né, incitando aquele ódio, mas, de repente, se envolveram numa briga e matou alguém. Estava preso. Ou seja, não era ninguém inocente. Era um homem que estava envolvido em maus feitos. Do contrário de Jesus. O que Jesus tinha feito até então? Só o bem. Jesus tinha alimentado pessoas. Jesus tinha dado vida a pessoas, né? Jesus havia dado alimento, não só físico como espiritual, para as pessoas. Então, Jesus foi o contrário, totalmente contrário de Barrabás. E aí a multidão, veja aí como é a coisa, hein? Vindo então a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume a Pilatos. Solta um, a gente quer que solte uma pessoa. E Pilatos lhe respondeu, olha o que Pilatos disse: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então, Pilatos, percebendo a situação, era Jesus que estava ali diante dele. Ele disse, ora, se o povo está pedindo que eu solte, então vocês querem que eu solte Jesus, o rei dos judeus? Não tem nada contra ele, até agora o que eles estão dizendo, nada se confirma. Não tinha nada que levasse Jesus à condenação. A princípio não tinha nada que pudesse condená-lo. Então, se eles estão exigindo para soltar alguém, quem deveria ser solto? Jesus, é o que Pilatos conclui. Quereis que eu vos solte, o rei dos judeus? E aí diz o versículo 10, pois ele percebia que, por inveja, os principais sacerdotes os haviam entregado. Olha, Pilatos percebeu a artimanha daqueles homens, percebeu diante daquela situação que Jesus não tinha nada que o condenasse. Mas Pilatos foi frouxo e fraco. Se ele tinha autoridade, ele tinha para dizer assim, olha, não tem nada contra ele, está solto, leva ele embora. Mandava só como ele intencionou fazer, né? Vai lá, dá uma surra nele lá, de chicote e pronto. Mas esse não era o plano. O plano soberano de Deus é que ele ia ser crucificado mesmo. Mas veja que, mesmo sendo este o plano de Deus, essas coisas que estão acontecendo aqui não tira desses homens essa responsabilidade. Por exemplo, Pilatos, que estava revestido dessa autoridade, e se ele estava como juiz ali, e se ele percebeu que Jesus era inocente, qual era o correto? Não condenar Jesus, mas ele foi pressionado. Veja, a multidão começou a pressioná-lo, e as pessoas que ali estavam foram esses principais sacerdotes invejosos, né? Começou a incitar a multidão, no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Olha, você vê o que é um coração invejoso. A inveja era tamanha que a pessoa dizia assim, não, eu prefiro um ladrão, um bandido, um assassino, um homicida, que era Barrabás, do que Jesus. Tal era a inveja. Você vê o que é coração humano, hein? É isso mesmo, coração que se deixa dominar por um pecado, com um sentimento pecaminoso, ele sempre vai tender a ir atrás do erro, a ir a fazer o que é errado, o que é injusto. E é verdade isso, e esse princípio ainda permanece. Se alguém quiser fazer algo motivado por um pecado, a consequência vai ser pecado. A inveja levou aqueles homens a
preferir um assassino a aceitar Jesus, a preferir Jesus. Então, essa é a condição percebida aqui. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Mateus vai dizer: que fareis então de Jesus, o chamado Cristo? Olha, que fareis dele? E aí então eles clamavam: crucificam. Olha só, pediram a crucificação de Jesus. E Pilatos então disse: que mal fez ele? Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucificam. Então vejam, não havia nenhum sentimento no coração daqueles homens a não ser motivados pela arruaça, pela inveja dos sacerdotes. Os homens nem raciocinaram mais, só viam aquela ideia ali no coração, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos se viu sem forças. Quando ele viu aquela multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o, gritavam cada vez mais, Pilatos ficou sem ação. Inclusive, em outro evangelho registra que a esposa dele, de Pilatos, tinha enviado um bilhete para ele, dizendo assim: olha, não se meta com esse justo, que era Jesus. E durante aquele período em que ele estava lendo aquele recado, aquele bilhete da esposa, diz um dos evangelhos que ele é nesse período que os sacerdotes estão instigando as pessoas lá, pede a crucificação dele. Então as pessoas não estavam nem raciocinando mais, estavam ali a serviço desses homens maus. Mas era o plano, fazia parte do plano. A entrega de Jesus. Jesus está se entregando. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Esse era o modus operandi daquele tempo. Todo mundo que ia para a cruz passava por um açoite. E os açoites eram pesados. Eram tão pesados assim que chegavam a viscerar mesmo, a mostrar até ver, era uma placa com couros assim e alguns com lâminas na ponta, esquartejava, e aquilo ia tirando a carne viva, mostrava até os órgãos lá dentro, coisa horrível. Jesus passou por isso, que dor. E diante disso tudo, desse sofrimento todo, vejam bem, por que Jesus passou por isso? Que humilhação foi essa? E por que isso? Para salvar a sua e a minha vida. Tudo isso para salvar a minha e a sua vida. Jesus está se entregando ali, sendo humilhado desta forma, sendo trocado por um bandido, um homicida, em razão de que ele veio salvar o seu povo. E isso não pode passar alheio à nossa mente, tem que estar guardado em nosso coração. E nisso que está toda a diferença. Não é ficar só naquela coisa da representação, como muita gente vai fazer daqui a algumas semanas, né? Só lembrando da paixão de Cristo, e até se emocionam, e tal. Teve até aquele filme que eu cheguei a assistir, A Paixão de Cristo, muito bem, né, do Mel Gibson, muito bem feito, mostrando aquelas cenas ali. Teve gente até que infartou e tal, e ver o sofrimento, né, de Jesus. Mas não é só para ficar nesse sentimento. A ideia é, olha, aquilo que Jesus está passando, que Jesus passou, isto que Jesus está passando, foi em favor do seu povo. É nisso, irmãos, que está o fundamento da nossa fé, a obra que Cristo fez. Não foi coisa à toa, não. Não foi um negócio pequeno, não. Foi a própria vida, Cristo, Deus que se fez homem, sofrendo ali na sua carne tudo que era para nós. Lembrem disso. O sofrimento de Jesus era nosso sofrimento.
Era para nós passar por isso. Era para nós que devíamos ser esquartejados. Era nós que devíamos morrer na cruz. Mas nada adiantaria essa morte na cruz, porque a nossa vida já estava morta em delitos e pecados. Jesus tinha que ser ele porque ele era sem pecado. Tinha que ser Jesus porque ele era perfeito, santo. Era Deus que se fez homem, tinha que ser ele. Por isso que ele se doou. Por isso que, e é impressionante, né? Esse sofrimento todo é amor. Como é que a gente sabe? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Aí é Deus que deu o seu Filho. Jesus está aqui se dando para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. E é isso que tem acontecido ao longo de todos esses anos, aqui em Itabaiana e em todo e qualquer lugar deste mundo. Este mesmo Evangelho sendo pregado, anunciado, dizendo: olha, Jesus Cristo se humilhou, se doou por amor ao seu povo. Ele veio salvar o seu povo. E que isso alimente-nos a fé a cada dia mais. Que isso nos traga, de fato, meus irmãos, a certeza da nossa salvação. Por isso que é impossível aqueles que são alcançados por esta graça salvadora, por esta obra magnífica realizada na cruz por Cristo, é impossível que alguém que foi de fato alcançado por esta graça salvadora possa perdê-la. É impossível, porque a obra que Cristo fez, ela é perfeita, ela é eficaz. Quem nele crê não será mais condenado. Quem já está em Jesus e com Jesus está salvo, porque ele morreu no seu lugar, no meu lugar. Ele morreu no lugar de todo aquele que crer nele. Por isso que está garantido a salvação de todo o que crer. Que assim o Senhor, pela situação que vemos aqui em Cristo Jesus, a condenação de Cristo, na verdade, nos trouxe a esperança. A condenação de Jesus, na verdade, nos trouxe a salvação. A condenação de Jesus nos trouxe a paz. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Que fé? A fé em Jesus. A fé na graça de Jesus, na obra que Jesus fez. É isso que nos faz a diferença. E é isso que nos mantém aqui, vivos. É isso que nos move a vir à igreja, louvar a Deus no dia do Senhor. É isso que nos move a dar testemunho com a nossa vida, de que nós agora não estamos aqui perdendo tempo, nós estamos ganhando tempo. Feliz de quem já está há muito tempo na presença do Senhor, feliz de quem há muito tempo já está entendendo este Evangelho maravilhoso, esta graça de Deus, que não se deixa levar apenas pelo fato de ser religioso, porque vejam, os religiosos quiseram matar Jesus por inveja, mas que eles sejam crentes, vivos, atuantes, que dão testemunho com suas vidas, porque a graça de Deus, o amor de Deus, a obra de Cristo, de fato, foi eficaz em cada vida aqui presente, que crer e está salvo por Ele. Que Deus nos abençoe. Ó Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome e agradecemos ao Senhor pela Tua obra realizada na cruz através de Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela redenção que nos trouxeste e que nós, conscientemente, ó Deus, entendamos a importância que temos de continuar na Tua presença, a importância que devemos prestar culto ao Senhor e como devemos zelar por uma vida digna dessa condição que temos hoje de sermos salvos, vocacionados pelo Senhor, chamados pelo Senhor para sermos Seus filhos e filhas. Abençoa, assim, ó Deus, a Tua igreja aqui presente e que tenhamos uma manhã alegre e feliz na Tua presença, assim como também o dia todo na presença do Senhor. E todos os dias que tenhamos pela frente sejam dias que olhemos firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. É o que pedimos assim no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, terminado o nosso culto,